Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal. Jesus, eu preciso cortar o cabelo, fazer a barba. Como é que vocês estão? Olha a quantidade de barba branca que eu tenho. Como é que vocês estão? Vamos lá iniciar mais um acompanhamento mensal. Vamos falar sobre o RZTR, o RISA-T-Hacks, que aliás, se você é membro do canal, aguarde o relatório agora de setembro, que é uma baita análise do RZTR, um baita histórico, que deu um trabalho do cão fazer. Espero que vocês gostem. E se você ainda não é membro do canal, tem aqui embaixo, seja membro, em algum lugar aqui embaixo, seja membro, que é o Membro Plus, né, que você tem direito ao nosso grupo de WhatsApp exclusivo, tem acesso aos relatórios e tem o Membro Star aqui também, que é um nível a mais, né? É aquele grupo onde eu ajudo a analisar a carteira, a investir. É basicamente pegar na sua mão e te ajudar todos os meses nesse seu processo de montagem de carteira, beleza? Então, se fizer sentido, seja membro aqui do canal. E também tem um membro LLA normal, que é apenas para ex-aluno, ou se você quiser apoiar o canal para me ajudar e continuar produzindo este conteúdo de qualidade. Vamos lá. Então vamos lá, mais um mês acompanhando aí o RZTR, o fundo que tem se movimentado bastante nos últimos meses. Então vamos lá, agora de julho de 24, aqui 12,12 de dividend yield, né? Isso está muito em função da questão da cota, continua pagando 90 centavos como mês passado, menos um imóvel que é a venda da Monte Cristo, que é aquela fazenda que eu fiz um vídeo, né, que é a Fazenda Monte Cristo 1 e 2, que eu fiz um vídeo falando sobre a questão da negociação que não ficou claro para mim. A Risa não explicou, mas assistindo alguns materiais e conversando com algumas pessoas, a explicação que eu consegui é plausível. Então vamos lá, continuando aqui. Pessoal, a parte de macro vou passar, que a gente já viu bastante sobre isso. Sobre a questão das safras, né, as propriedades do Mato Grosso, que é grande parte do fundo, a colheita do milho safrinha foi concluída com boas produtividades, conforme esperado ao longo da safra. A colheita do algodão começou neste mês e está progredindo bem, com a maioria das lavouras ainda em fase de maturação. Em Goiás, a colheita do milho safrinha está avançada e no Tocantins, a colheita do milho safrinha já foi finalizada, registrando uma melhoria na produtividade média em comparação à safra passada no Maranhão e Piauí. No Paraná, a colheita do milho está bem avançada devido às condições climáticas de início da safra. E aqui tem um ponto, pessoal, na maioria das fazendas do fundo registrou pouco ou nenhuma chuva neste mês, o que é comum para o período e facilita as atividades de colheita. Porém, esse é um ponto, pessoal, que isso é agora, desses dias, né, a questão das queimadas, né, que a gente tem visto, principalmente aqui em São Paulo, em São Paulo eu tô no Rio, né, em São Paulo, na região de Ribeirão, embora me pareça que não tenha nenhuma propriedade do fundo lá, mas o Pantanal tá pegando, então a gente tem que esperar como é que vão ser os impactos disso na nossa safra, que de fato tá bem triste a situação. Sobre a parte de commodities, vamos passar aqui, porque o que interessa a gente já falou lá em cima. Bom, então no início o de julho o fundo pagou 90 centavos, né, como a gente já falou. Aqui o resultado por cota foi 97, ele usou um pouco de reserva, inclusive da venda que ele fez, né? Embora isso não tenha entrado ainda nesse relatório, a questão daqueles pagamentos, né? A gente ainda não viu isso ainda entrar, então a gente precisa ver como é que vai ser nos próximos meses, ainda não entrou no fundo. Então vamos lá, primeiro ponto, aquela questão da fazenda. O fundo firmou contratos para venda e arrendamento das fazendas Monte Cristo 1 e 2, fazenda adquirida em 23 por 17 milhões e recebeu investimentos de 4 milhões. Os contratos somam 30 milhões, sendo 16 milhões pagos à venda, né? 16 milhões pagos de entradas e as outras parcelas, 14 parcelas em 1 milhão. E aí que tá, aí a minha pergunta foi, como é que foi isso, né? Como é que você vende a renda? A resposta que eu tive da Risa foi, eles não explicaram, de fato, não explicaram, e falaram que a questão do arrendamento é porque ajuda o comprador, o vendedor, na verdade, desculpa, o comprador, quem está comprando, contabilmente falando, a parte tributária fica melhor do que quando você arrenda, do que quando você está comprando, pagando. Mas tem um ponto que eles não explicam como é que foi feito esse negócio. E as conversas que eu tive, e que parece fazer mais sentido, é o seguinte: a venda ocorreu, porém a propriedade ainda continua em nome do fundo e só passará de fato, porque você não consegue arrendar algo que já não é mais seu.
Não tem sentido isso. Como é que então essas 14 parcelas que são o arrendamento, como é que isso vai ser feito? O fundo recebe o sinal, eles até colocam aqui pagos de entrada, e o restante em 14 parcelas. Qual que é a ideia? O fundo só vai passar a propriedade para a matrícula da propriedade para o novo comprador quando terminar o pagamento das 14 parcelas que seriam arrendamento. Então, o fundo recebe os 16 milhões, não passa a propriedade ainda e só vai passar quando ele receber as 14 parcelas, que eu acho que é o que faz mais sentido para mim. E aí sim entraria esse resultado, né, de 14 parcelas de 1 milhão, que daria 47 centavos por cota no total, que dá o lucro de 8 milhões, então isso daí vai ajudar inclusive o fundo a manter esse rendimento e pode ser até que ele aumente esse rendimento. Faz um pouco de sentido. Porém, o fundo, eles até colocam aqui que o fundo tem a clarão da lua, que é aquela de, como é que chama a cidade? Tem aqui, né, é muito confuso o nome da cidade. Vanderlândia, no Tocantins, que é a fazenda, uma das fazendas que o fundo tem em Land Equity, que é aquela estratégia que o fundo compra a propriedade, melhora ela e vende mais caro. Para ter ganho de capital, ele pode arrendar ela no meio, mas o objetivo é fazer ganho de capital. Então eles ainda têm essa fazenda, né, com aproximadamente 5 mil hectares, e a gestão está realizando investimentos para a conversão dessa área para plantio de grãos, incluindo o preparo do solo e plantio de pastagem. Ou seja, o fundo está preparando ela para arrendar, para rentabilizar essa fazenda, para depois, posteriormente, vender. A gestora informa também que no momento da divulgação desse relatório possui um termo de compromisso de compra e venda de uma propriedade lá no Alto Parnaíba no valor de 27 milhões e trabalha ativamente para formalizar os instrumentos particulares de compra e venda e aí concluiria a locação da quarta emissão. Porém, o fundo soltou, logo depois que ele publicou o relatório, esse instrumento de compra e venda de uma fazenda São Francisco, lá em Canarana, no Mato Grosso, uma área gigante, né, de 13 mil hectares, sendo um total de 297 milhões, sendo que o pagamento vai ser 92 milhões na data da escritura, e o saldo sendo pago em 30/4 e 30/9 dos anos de 25, 26, 27 e 28, corrigidos a 85% do CDI. E aqui tem dois pontos importantes que a gente primeiro precisa tratar. E essa aqui foi numa estratégia de Land Equity, né? Onde que ele colocou aqui? Land Equity? Aqui, ó, Land Equity, né? Que é aquela mesma coisa de valorização. Alguns pontos que a gente precisa tratar aqui primeiro. Esse tipo de compra, você em tese reduz o rendimento do fundo. Por quê? Você está tirando o dinheiro do caixa que está rendendo a CDI e colocando num ativo que você não vai ter retorno imediato dele. Você pode arrendar essa fazenda e assim você começa a rentabilizar, mas a ideia desse tipo de investimento é ganho de capital, é você comprar a fazenda para vender depois, como foi a Fazenda Roma, né, que teve um baita de um lucro nesse processo. Então, aqui esse é o primeiro ponto que, nesse caso aqui, se concretizando isso, pode ser que o fundo tenha uma redução de rendimento, porém, como ele teve a venda da Monte Cristo, pode ser que isso seja equivalente, né, acabe compensando. E aí o ponto seguinte, por que ele está pagando parcelado? Primeiro, porque o fundo ele zera o caixa, ele não tem uma caixa para pagar tudo, ele não tem o caixa para pagar os 297 milhões, os 92 milhões sim, e o outro ponto para mim, foi uma compra muito boa, por dois aspectos. Um que está sendo mostrado aqui, que a parcela vai ser corrigida a 85% do CDI, ou seja, um fundo se ele tivesse esse dinheiro, mesmo ele tendo dinheiro, deixando esse dinheiro, com certeza, em um montante desse, ele conseguiria 100% do CDI. Obviamente, tirando o imposto, ainda seria maior o carrego do que esses 85% que vai reajustar, então já valeria a pena. E o segundo ponto é a questão que ele não tem dinheiro, mas o segundo ponto é em relação à compra. Ele pagou 22.952 o hectare. E aí, pessoal, eu trouxe fiz uma pesquisa aqui, deixa eu pegar aqui onde que tá. Tem esse site aqui, o Imóveis, que que tem imóveis sendo vendidos. E olha só que interessante, pessoal, até pegar o Excel aqui, só para a gente fazer algumas continhas aqui para a gente ver como é que está sendo negociado os preços lá na região. Olha só, esse imóvel aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, ó. Esse imóvel aqui, 340 milhões, dividido por, ele tem, é isso mesmo, 7.500 hectares. 7.500 hectares.
Olha o preço por hectare, 45 mil. Vamos pegar aqui, essa daqui, acho que essa daqui é a única que tá mais ou menos fora, 120 dividido por, quanto que ele tem aqui, deixa eu pegar aqui, 2.420 hectares. 2.420. Não, na verdade, 49 mil reais o metro quadrado. Essa aqui, 550. Vamos fazer mais 550. Quanto que ele tem de área? 17. É só a gente pegar aqui, ó, 17.897. 17.897 hectares. 30 mil, essa aqui um pouco menos. E mais uma aqui, vamos pegar só mais essa aqui, só pra gente, pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. 120 milhões por 2.420 hectares. 2.420 hectares. 49 mil. O que isso significa, pessoal? Olha só a média de preço da região lá de Canarana, no Mato Grosso, do preço por metro quadrado. O que isso significa, pessoal? Que o fundo, ele pagou muito barato na terra. E aí é uma estratégia que o fundo tem de pagar bem mais barato na terra mesmo. Olha só, ele pagou 22.952, sendo que a média de negociação é de 30 a 40. Se a gente for pegar uma média ali, tá dando uns 38 a 40 mil reais o hectare. Ou seja, aqui a gente já parte do princípio que o fundo tem a possibilidade de quase dobrar o preço. Isso sem contar o que ele pode fazer de melhoria na fazenda. Então, para mim, foi uma baita de uma compra. Obviamente que, como eu falei para vocês, isso daqui no primeiro momento pode ter uma redução do rendimento ou uma redução do resultado do fundo, exatamente porque ele está tirando 92 milhões do caixa, que está rentabilizando a CDI, mas e não está trazendo retorno imediato. Porque a gente precisa ver como é que vai estar a questão. Eles até falam aqui, ó, a transação se encaixa na estratégia Land Equity, o impacto por cota será divulgado no momento do arrendamento ou da venda da propriedade. Então, ainda precisamos esperar. Então me parece ser uma baita de estratégia, assim, é espetacular o que a gestora faz e, assim, o estudo que eu estou fazendo do RZTR mostra que é um baita de um fundo. Eu só acho que a gestora ela podia melhorar um pouco a transparência no relatório, mas de resto, pessoal, assim, é uma gestora especializada, o time do RZTR, ele é especialista em agro. Então, eu fico muito confortável de trazer essas informações para vocês, porque a gente está falando de um baita fundo. Aqui a gente vê, né, que o fundo tem 8% em caixa. Se a gente for pegar 8% de 1,9 bi, dá 150 mais ou menos, então ele não tem o dinheiro todo para pagar aquela, ainda mais sendo que tem que pagar esses 27 milhões aqui, que a gente vai ver do que se trata, porque não saiu fato relevante ainda. Então ele não tem aquele dinheiro. Então provavelmente para ele pagar aquilo, ou vai ser venda de alguma dessa, por exemplo, dessa fazenda lá da Clarão da Lua, ou ele vai fazer uma emissão, mas ele ainda tem tempo para fazer isso, né? Obviamente isso traz um pouco mais de risco, porque o fundo não tinha nenhum compromisso, agora ele vai passar a ter compromisso de pagamento, mas em tese, para mim, tá super tranquilo. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês, mais um mês aí acompanhando esse baita fundo imobiliário, tem um baita ativo, né? Então, e obviamente, pessoal, lembrando sempre que para se transformar num bom investimento, você tem que pagar um bom preço, né? Você tem que saber o preço que faz sentido para se tornar um bom investimento esse excelente ativo. E no meu relatório eu trago o meu preço para a RZTR se você tiver interesse, beleza, pessoal? Então, espero vocês no próximo vídeo.